A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 26 de maio. Governo inicia processo de formalização da Mesa Nacional de Negociação Permanente. Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação repudia inclusão do Fundeb no arcabouço fiscal. Proifes Federação chama atenção da sociedade para que o arcabouço não trave o desenvolvimento da educação brasileira. Vamos conhecer melhor a Máximo Corretora de Seguros, mais um parceiro do Adurne Sindicato que oferece descontos especiais a docentes sindicalizados. O FRN pode ganhar linha de trem com projeto da CBTU. Cintia RN cobra e líder do governo promete tentar reunir lideranças da Assembleia para acelerar o PL do piso. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Esta semana, o Ministério da Gestão e Inovação deu início ao processo de formalização da Mesa Nacional de Negociação Permanente. Em reunião realizada entre o Ministério e as entidades representativas dos servidores públicos, foi apresentada a minuta do protocolo de formalização da mesa, estabelecendo seus princípios, composição, funcionamento e requisitos para a composição, como explica o professor Oswaldo Negrão, presidente do Adurne Sindicato. Na quarta-feira, dia 24, nós estivemos em Brasília, em reunião no Ministério da Gestão e Inovação, com a presença da ministra Esther Dweck, que apresentou o novo secretário de Relações de Trabalho, José Lopes Feijó. Ele substituiu o secretário Sérgio Mendonça e apresentou a minuta que tem o objetivo de trazer as regras de funcionamento da Mesa Permanente de Negociação. O objetivo é trazer esse detalhamento referentes ao debate, às negociações e reconhecer a necessidade dessa medida específica, ou seja, da implantação também de mesas setoriais de negociação, considerando que o Estado brasileiro tem mais de 40 diferentes carreiras de servidores e o magistério superior tem as suas especificidades. Por isso é uma reivindicação que nós levamos e também, em contrapartida, o Ministério fez uma contraproposta para que as entidades apresentem sugestões de organização do funcionamento da mesa permanente até a data de 12 de junho. Portanto, nós vamos nos reunir enquanto federação no final do mês de maio, início do mês de junho, para deliberar e para fazer esses encaminhamentos. É fundamental na mesa permanente que a mesa setorial possa elencar questões relativas ao fortalecimento do magistério superior e à reestruturação da nossa carreira, principalmente para aqueles trabalhadores que estão no início da carreira, cujos salários já não são mais tão atrativos para o magistério. Nesse sentido, nós estamos nos debruçando sobre a minuta que foi apresentada e as proposições devem ser encaminhadas nos primeiros 10 dias do mês de junho. E as ações também vão ser deliberadas no Proifes Federação e a perspectiva é que a gente tenha esse avanço também com o estabelecimento de pautas permanentes para que a gente tenha uma agenda programática de reuniões previamente programadas lá no Ministério. Jornal da Educação. Extra Classe. Na última terça-feira, dia 23, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei complementar PLP 93/23, conhecido como Arcabouço Fiscal, novo regime fiscal para as contas da União, a fim de substituir o atual teto de gastos. A aprovação do projeto coloca a necessidade de situarmos a luta sindical dos servidores públicos dentro desse novo cenário.
Com o arcabouço fiscal, haverá um limite para o crescimento dos gastos públicos de 70% do crescimento da arrecadação anual do governo, o que implica algumas situações, como detalha o vice-presidente do Proifes Federação, professor Wellington Duarte. A aprovação do arcabouço fiscal, que na minha opinião é um teto de gasto soft, ou seja, houve uma suavização do finado teto dos gastos, né, tornando mais aberta a possibilidade de o governo, ao recuperar recursos, alocar em investimentos, coisa que o teto dos gastos praticamente impedia, criar algumas janelas para possibilidade de aumento em despesas de custeio, mas no geral a manutenção de uma restrição orçamentária baseada em crescimento econômico, crescimento esse que, ao meu ver, depende fundamentalmente do investimento público, nos torna vulneráveis a futuras oscilações. O que o governo podia ter feito porque está em minoria, né? Teve que fazer acordo com a direita e a extrema-direita. Mas, em termos sociais, o arcabouço fiscal, ele aponta para uma possibilidade de recuperação dos investimentos públicos, mas também aponta para o conjunto de servidores públicos a possibilidade de que estes servidores públicos, mais uma vez, sejam convocados para carregarem o peso das políticas econômicas passadas. Infelizmente, nós não podemos comemorar a aprovação do arcabouço fiscal sem chamar a atenção desses detalhes esses que irão impactar, inclusive, nas negociações de carreira e de salários no futuro próximo, né? Então, é bom que nós, servidores públicos, especialmente os servidores públicos federais, especialmente os professores e professoras das instituições federais de ensino superior, coloquem as barbas de molho, porque as negociações vão ser duríssimas. E esse arcabouço fiscal, o arcabouço que o governo promete tranquilizar os mercados para abrir a possibilidade de fazer políticas econômicas mais, não diria nem inclusivas, mais proativas, precisa ser acompanhado de perto pelos sindicatos e pela federação. Ainda falando sobre arcabouço fiscal, o relator, diferentemente do projeto original do Executivo, incluiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, na regra que irá limitar os gastos do governo. Para o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo, a medida pode inviabilizar mais investimentos na educação, já que o regime condiciona maiores gastos do governo ao cumprimento de metas do resultado primário, arrecadação menos despesas, buscando conter o endividamento. Olá, ouvintes do Jornal da Educação, prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Infelizmente ainda no processo de lutas, de mobilizações em defesa da educação pública em nosso país. Tivemos aí a informação, que não foi tão boa por parte do relator do arcabouço fiscal, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, e incluiu o Fundeb, o fundo que financia a educação básica em nosso país, dentro dos limites de investimentos em políticas públicas para o nosso país. A direita do nosso país, a elite conservadora e do dinheiro, mantém um país onde a produção da riqueza é feita pelo povo brasileiro. Nós suamos, trabalhamos, produzimos a riqueza desse país e mais da metade da riqueza que nós produzimos estão indo para pagamento de juros das dívidas, colocando o nosso dinheiro na mão de banqueiros, na mão de empresários já super ricos, e muitos deles se tornando bilionários, explorando o povo brasileiro, vivendo de renda, onde não paga imposto para aplicar em políticas públicas. Então, o arcabouço fiscal foi uma tentativa de alterar a emenda constitucional 95 de 2016 e garantir
mais recursos para que o governo federal pudesse investir em políticas públicas para combater a fome, a miséria, garantir o atendimento à saúde, à educação do nosso povo. No momento que o relator coloca dentro do arcabouço fiscal a questão da educação e da saúde, e notadamente a questão do Fundeb, o Fundo de Financiamento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, onde lá está contido também o piso salarial de professores e professoras, e agrega na saúde o piso da enfermagem, eles colocam para que o Estado brasileiro, o governo federal, tenha limite para investir nessas políticas públicas. A grande ameaça que tem sobre isso é que, ao cumprir a determinação constitucional de aplicar os recursos do Fundeb para estados e municípios realizar a política de garantir a complementação do piso da enfermagem, essas medidas vão comprimir mais ainda os recursos da União, e daqui a alguns anos, com essa compressão, vai estar anunciando que é necessário tirar da Constituição Federal os percentuais de investimentos em educação, que são 18%, e os percentuais de investimento na saúde, que são 15%. Então, isso é uma manobra, mais uma tentativa de acabar com os recursos vinculados para as duas políticas fundamentais, né, para o povo brasileiro. O MDB tentou isso lá em 2015, quando lançou o documento A Ponte para o Futuro, sugerindo acabar com os recursos vinculados na Constituição para a educação e para a saúde. Nós tivemos o movimento da Emenda 95, que limitou o orçamento da educação, rebaixando os 18%, quando determina que o governo federal só pode investir o mesmo percentual da inflação do ano anterior, então já reduziu o orçamento previsto da educação como um todo. A tentativa do governo negacionista de Bolsonaro com a PEC, a proposta de emenda à Constituição 188, que entregou no Senado em novembro de 2019, que também sugeria acabar com os recursos vinculados, 18% e os 15% da saúde. E agora, dentro do arcabouço fiscal, um parlamentar de direita, mais uma vez, coloca a perspectiva de acabar com os recursos vinculados. Então, isso é terrível para a sociedade brasileira, para o povo brasileiro, e é importante o nosso engajamento na luta, né, de retirar a educação e a saúde desse arcabouço fiscal na votação que vai acontecer no Senado Federal. Então, convidamos todo mundo para mobilizar junto conosco. Vamos precisar de todo mundo, né, para banir a opressão, mas também banir esses ataques à educação e à saúde do nosso país. Um forte abraço e sigamos firmes e fortes na luta. Depois do intervalo, vamos conhecer melhor a Máximo Corretora de Seguros, mais um parceiro do Adurni Sindicato que oferece descontos especiais a docentes sindicalizados. O FRN pode ganhar linha de trem com o projeto da CBTU. E ainda, Sindicobra e líder do governo promete tentar reunir lideranças da Assembleia para acelerar o PL do piso. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação.
Vamos conhecer agora mais um parceiro do Adurne que oferece vantagens aos docentes sindicalizados. Olá, meu nome é Roberto Máximo, eu sou da Máximo Lima Corretora de Seguros, uma empresa habilitada há mais de 20 anos no mercado. O que temos a oferecer para a Adurne? Qualidade, atendimento e, principalmente, defensoria do cliente em momentos difíceis. A Adurne, que faz esse convênio conosco, já tem algumas experiências anteriores e nós vamos agora ampliar para termos mais seguradoras à distância. Nós temos a Porto Seguro, nós temos a Líder Seguro, nós temos inúmeras seguradoras de grande porte a servir. Em relação a descontos, nós temos um desconto diferencial de 10% a 15% de desconto para os associados e eles incidem sobre o preço final. Ele incide a partir do fechamento, nós estamos à disposição no atendimento, na venda, no acompanhamento, quando de sinistro, porque esse é o nosso diferencial. Então a gente planeja através de consórcio, seguro de vida, melhor pensamento futuro na vida. Então, se você vai colocar de carro, em vez de fazer um financiamento, nós temos seguro, nós temos um consórcio a oferecer, porque ele faz o planejamento com menor custo. Então, nós temos toda uma gama de produtos a expor e a acompanhar através da Máximo Lima Corretora de Seguros. Jornal da Educação. Extra Classe. Um estudo realizado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, e levado a Brasília pela deputada federal Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, foi entregue na última terça-feira, dia 23, ao secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia. A proposta é de modernização e integração dos trens e ônibus de Natal e região metropolitana, além da criação de uma linha para passar pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na semana passada, a parlamentar já havia se reunido em Natal com o superintendente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos no Rio Grande do Norte, João Maria Cavalcante. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos dispõe de um projeto que melhora as condições das ferrovias do estado e integra os trens com as outras modalidades de transporte. Segundo o projeto, a ampliação das ferrovias vai permitir, por exemplo, que pessoas de diferentes municípios da Grande Natal e de diferentes bairros da capital cheguem até a UFRN de trem, gastando uma só passagem. A preocupação é de também diminuir o tempo de espera dos passageiros pelo transporte. Educação em pauta. A direção do SINT-RN cobrou e o líder do governo prometeu que vai tentar reunir as lideranças da Assembleia Legislativa para acelerar a tramitação do projeto de lei do piso salarial 2023. Feita nesta terça-feira pela coordenadora-geral do sindicato, professora Fátima Cardoso, a cobrança visa garantir na folha de maio o pagamento dos 7,21% da primeira parcela aos que ganham acima do piso. Boa tarde, Adinaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da FM Universitária. E segue o impasse na Assembleia Legislativa com relação ao projeto de lei que trata do piso salarial dos professores, dos especialistas em educação. Na verdade, o líder do governo, o deputado Francisco do PT, ele fez o esforço de reunir o Conselho de Liderança para exatamente evitar que chegasse o final do mês, ou que chegue o final do mês, e os professores e especialistas em educação não recebam os 7,21, todos aqueles e aquelas que ganham acima do piso e que a governadora, em negociação, ela confirma, né, exatamente o pagamento na carreira dos profissionais da educação. Esse final de semana termina aqui, não há sessão no dia de hoje, então vamos, a partir de segunda-feira, voltar à nossa luta e insistir exatamente que esse projeto de lei possa ser aprovado e dispensado os trâmites nas comissões. Não tem absolutamente nada que
que possa colidir com qualquer um deputado ou deputada acerca do conteúdo desse projeto de lei. É apenas uma rotina que se estabelece todo ano. E este ano, infelizmente, está ocorrendo essa tentativa de obstrução para o entendimento de dispensa nas comissões e votação em plenário. O que nós esperamos na próxima semana é que, de fato, isso se destrave e que a gente possa chegar ao final do mês com uma folha suplementar, o que já é basicamente impossível, considerando o tempo que a gente tem. Então, a expectativa é essa e estamos bastante chateadas mesmo com as atitudes que estão sendo tomadas e vamos levar isso para a categoria, quem são o nome dos deputados que estão obstruindo, que vão fazer emenda, como é o caso de Nélter Queiroz, mesmo sabendo que a emenda é inconsistente, incabível, inconstitucional, ele grita que vai fazer a emenda. E vamos trabalhar para ver se a gente consegue uma maioria e que esse projeto de lei ele seja o mais rápido possível aprovado. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.